aqui por missão. E agradeço a Vossa Excelência por estar presidindo e ser exatamente nesse momento o último orador da noite, mais uma vez. Mas já que fomos chamados para essa missão, já que o povo do seu Estado, com muita sabedoria, o povo do Rio Grande do Sul, lhe deu essa missão que o senhor, com muita honradez, faz realmente orgulhar aquele povo, também estamos aqui porque o povo de Sergipe também nos deu essa oportunidade. Estamos, na medida do possível, embora o cansaço físico nos venha quase sempre, estamos aqui cumprindo a nossa missão da melhor maneira possível. Senador Eduardo Amorim, me permite só essa consideração rápida. Nós dialogamos muito aqui no plenário nessa questão do fator, e Vossa Excelência, senador Rodolfo Rodrigues, eu que sempre questionei muito o voto da abstenção, entendi a sabedoria daquele momento. E Vossa Excelência, senador Rodolfo Rodrigues, foi os dois que eu tive mais próximo naquela mediação. Vocês deixaram claro, não votaremos contra o fim do fator, que queremos que o fator caia mesmo. Verdade. Vossa Excelência foi muito incisivo. E se vetarem, pode saber que nós estamos lá brigando dia e noite para derrubar. Mas também tem alguns pontos da MP que nós discordamos. Verdade. Então, nesse momento, para ajudar o fim do fator e demonstrar que nós também discordamos de alguns pontos, nós vamos na linha da abstenção com o compromisso de estar na mesma trincheira, como aqui eu e a Fátima e o Walter, e, enfim, eu diria que dezenas de senadores assumiram o compromisso mesmo de Vossa Excelência. Então, meus cumprimentos, a sua decisão foi sábia, amparou esse teu amigo senador na luta contra o fator e, ao mesmo tempo, ficou fiel e coerente com a posição já adotada na noite anterior. Por isso, eu quero cumprimentá-lo e permita que eu cumprimente Vossa Excelência e o senador Rodolfo Rodrigues. Senador Paim, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus predicados. E suas palavras nos mostram que estamos no caminho certo e que, com certeza, seguindo nossa coerência, seguindo os nossos princípios, aquilo que adotamos como valores que norteiam as nossas atitudes, assim agimos. Tanto eu, como o senador Randolph, como o senador Valadares lá do nosso Estado. Ou seja, não concordamos com a medida provisória, com a retirada de direitos trabalhistas, e, portanto, não dissemos sim à medida provisória, mas concordamos com o fim do fator previdenciário. Então, entendíamos naquele momento que o governo nos colocava diante de uma situação de um checkmate, ou seja, agora você vai ter que optar ou tirar direitos trabalhistas, ou seja, tirar direitos do trabalhador, ou então realmente dar mais esse direito ao aposentado, ou seja, trabalhador versus aposentado. Entendemos que o jogo foi duro, desculpe a expressão, perverso, muito perverso. Ou seja, praticamente nos deu escolha. Então, para manter a coerência, para manter os princípios, preferimos não a omissão, mas o não concordar com esse jogo que foi realmente instalado e escolhido aí por parte do governo. Mas, senador Paim, procurando ser breve aqui nas nossas palavras, pelo adiantado da noite, sei que muitos servidores aqui estão de forma abnegada trabalhando até essa hora. Senador Paim, poucas coisas são tão constrangedoras quanto o silêncio dos vencedores. E foi exatamente o que vimos aqui ontem, por exemplo. Ontem à noite, quando o governo arregimentou votos suficientes para derrotar o trabalhador brasileiro e aprovar o projeto que lhes retira uma série de direitos trabalhistas. Repito, senador Paim, poucas coisas são tão constrangedoras quanto o silêncio dos vencedores. Ontem não teve vencedores. Teve sim a derrota do trabalhador brasileiro, derrota essa que foi continuada no dia de hoje. Lamentavelmente. Lutamos, na medida do possível, não só eu, mas vários outros colegas senadores, e com a sua participação também, contra retiradas desses direitos dos trabalhadores brasileiros. Senador Paim, após esse mal feito do governo, não se ouviu um pio nesse plenário. Quando o placar foi aberto, o que se viu foi um silêncio. O que se ouviu realmente não foi nenhuma voz.
foi um silêncio constrangedor. Não foi a voz da vitória, foi o silêncio da derrota. Era desconcertante o constrangimento de todos que votaram a favor da medida provisória 665, na forma do seu projeto de lei de conversão. Quando um vencedor não tem ânimo moral para comemorar sua vitória, é sinal, senador Paim, é sinal de que não combateu o bom combate. Retirar direitos trabalhistas nunca é um bom combate. É a imposição do mais forte sobre o mais fraco. E o mais forte, nesse momento, foi o governo, que escolheu o caminho errado, o caminho equivocado, que, mais uma vez, preferiu retirar dos mais pobres, daquele que trabalha, daquele que metade do seu suor, das suas horas trabalhadas, entrega ao poder público, e o poder público não lhe devolve de forma qualificada. O poder público devolve muitas e muitas vezes de forma desqualificada, onde não se tem uma saúde decente, onde não se tem uma educação de qualidade em muitos cantos desse país, onde não se tem a segurança, senador Paim, porque o Brasil tem se destacado, lamentavelmente, como um dos países mais violentos, com o maior número de homicídios do mundo. O meu estado, senador Paim, que era até então o estado de Sergipe, um estado pacífico, hoje carregamos esse triste título de um estado mais violento do nosso país. Hoje fizemos a votação da medida provisória 664, que trouxe outros golpes mortais contra direitos dos trabalhadores brasileiros. Pela primeira vez na história, senador Paim, um governo retira dos trabalhadores do Brasil até o direito do descanso eterno. Repito, até o direito ao descanso eterno. É isso mesmo, senador Paim. Não estou exagerando e nem é figura de linguagem. Explico. Através da medida provisória 666, e por isso que eu me abstive, o trabalhador brasileiro, conforme a circunstância que vier a falecer, ficará impedido até mesmo de deixar a pensão por morte para a sua família. Será que assim ele vai poder descansar? Nem o morto, trabalhador brasileiro, nem morto, o trabalhador brasileiro poderá descansar em paz, pois sua família possivelmente ficará à míngua. É o que acontece, por exemplo, se o segurado vier a falecer antes que tenha completado 18 contribuições mensais para a Previdência e antes que seu casamento ou união estável ter completado 2 anos de existência. Senador Paim, se faltar um dia para completar essa data necessária, a sua família não terá esse direito, senador, nem o seu cônjuge. Ora, quem pode prever a data do evento morte? Quem pode? Vivemos pela vida, lutamos para ter uma vida digna. Não tem como prosperar uma exigência dessa se o segurado falecer um dia que seja antes de completar 18 meses de sua contribuição. A pensão por morte será cancelada apenas 4 meses. E daí em diante, como ficará o sustento desta família? Sobretudo em tempos de crise aguda como estamos agora. Como ficará essa família? Como ficará essa família? E, mesmo quando implementado esse mínimo de 18 contribuições, a pensão por morte será temporária, senador Paim. Será temporária na maioria dos casos. Explico. A viúva, muitas vezes, pessoa simples e humilde, que é quem precisa disso, de lides domésticas, só a receberá por períodos determinados após o que se cessará definitivamente. Ou seja, só receberá a pensão por morte por um determinado período. Por exemplo, uma viúva de 39 anos só terá direito à pensão por morte por 15 anos. Por 15 anos apenas. Assim, quando ela completar 54 anos de idade, ficará sem rendimentos. Ficará sem rendimentos, já com a idade avançada e vulnerável ao mercado de trabalho.
Quanta dificuldade, senador Paim. Quanta maldade. Não é justa essa pretensão do governo. Esse não é o melhor caminho. Não foi o melhor caminho, com toda certeza. Também, no que tange ao auxílio-doença, salta à vista a maldade do governo. Explico. De início, o seu valor será preferencialmente menor do que o salário percebido, pois será considerada uma média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição. Ou seja, ele não mais irá receber o seu salário integral. E o governo apresenta um preconceito difícil de se conviver nos dias atuais, onde tantas e tantas medidas afirmativas, tantas cotas sociais estão sendo, com sucesso, com toda a justiça aqui, com sucesso, implantadas e comemoradas. É verdade. O governo excluiu de eventual acesso ao auxílio-doença aqueles trabalhadores que tenham ingressado no regime geral da Previdência Social, portanto, alguma doença pré-existente. Desconfio, senador Paim, da inconstitucionalidade desta exigência, que revela um preconceito do governo com o qual não podemos, de forma nenhuma, conviver. Que culpa tem um trabalhador de ser portador de uma doença, senador Paim? Ele tem méritos, pois, mesmo convivendo com problemas de saúde, ainda busca o seu sustento através do seu trabalho. Quanta maldade! E se adoecer, tem sim que ter direito ao auxílio-doença, como qualquer outra pessoa, senador Paim. Não dá esse direito, é uma maldade, é uma perversidade por parte do governo. A única medida correta, justa, que votamos hoje, ou que votamos esses 2 dias aqui, foi exatamente o atenuante ao fator previdenciário, que não foi apresentada pelo governo, que se diga, e sim pelo Congresso Nacional, através de pessoas como o senhor, senador Paim, que vem lutando há anos, enfrentando o governo do seu próprio partido, e sei quanto essa conta realmente é cara. Que aqui incluiu no texto da PLV 4 a fórmula 85/95. Mesmo assim, senador Paim, o que vemos nesses dias foi, e o governo trouxe trabalhador versus aposentado, como já falamos. Por essa metodologia que o senhor me explicava há pouco, quando a soma do tempo de contribuição da trabalhadora com a sua idade for igual a 85 anos, ela poderá se aposentar sem aplicação do fator previdenciário. É a justiça que está sendo instalada para esses trabalhadores. Mesma coisa para o trabalhador, para o qual a soma terá que ser 95. E o senhor me explicava muito bem. Bato palmas, senador Paim, para pessoas como o senhor, que bravamente defendeu isso o tempo todo, mesmo contra o governo, que aí está, do seu partido. O senhor foi e continua sendo coerente e, portanto, uma referência para nós parlamentares, para nós senadores recém-chegados a essa casa. Mas nos 2 casos é sempre exigido um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e de 35 homens para o homem. Isso sim, isso é justo. Isso valeu a pena. Isso valeu a pena. O que não valeu a pena foi confrontar trabalhador versus aposentado. E aí foi o meu voto pela abstenção, para manter a coerência. Mas, senador Paim, precisamos agora estar vigilante para que não haja veto a este item, como dizíamos há pouco. Precisamos estar mais unidos do que nunca em favor do trabalhador brasileiro, que só tem pagado essa conta, que só tem pagado pelos equívocos e pelas pedaladas, não só fiscais, mas econômicas e tantas outras pedaladas. Como disse agora à noite o nosso presidente, o senador Renan Calheiros, até a pedalada do aposentado. Todos esses malfeitos de que o trabalhador brasileiro está sendo vítima é culpa da má gestão, dos equívocos econômicos do governo,
Que ninguém se iluda. Quem conduziu o país a esse debacle, a isso tudo que nós estamos convivendo, foram os equívocos do governo, que deveria ter admitido. O governo trouxe a conta para ser paga pelo trabalhador, pela classe médica, pelos mais humildes, pelos mais simples, por aqueles que não têm, senador Paim, muitas vezes nem o seu sustento, nem o seu alimento, nem o remédio, nem o analgésico para o seu filho, caso ele precise. Não sobra mais nada, senador Paim. Não o governo deveria ter encontrado, não, o governo deveria ter encontrado outra saída, uma saída mais digna, mais coerente, até com o Partido dos Trabalhadores, mais justa, mais equilibrada, ter dado exemplo e reduzir gastos com ministérios, com cargos comissionados e tantos outros gastos que, na verdade, não precisamos. Precisamos da qualificação do gasto público. Essas medidas provisórias, que se convencionou chamar, abre aspas, ajuste fiscal, fecha aspas, na verdade, versam apenas sobre a fragilização de direitos trabalhistas consagrados. Não é ajuste fiscal, é fragilizar já o combalido trabalhador brasileiro. Entendo que, melhor do que promover esse arroxo trabalhista, de grande trauma para a população mais carente, o ideal seria que o governo propusesse ações com efeitos mais graduais e sustentáveis em toda a economia. Que o governo reconheça os seus erros, que o governo tenha e faça a meia-culpa, tenha essa humildade. Não há planejamento, não há visão de longo prazo. O que se faz são medidas assim imediatistas e busca o caminho mais fácil, aparentemente mais fácil para o governo e mais difícil para o trabalhador brasileiro. Também, deste naipe, foi este corte orçamentário recorde de quase 70 bilhões de reais, prejudicando, senador Paim, áreas fundamentais, prejudicando de novo a população mais carente. Explico. O maior corte havido foi no Ministério da Saúde, no valor de 11 bilhões e 800 milhões de reais. O Ministério da Educação recebeu uma tesourada de 9 bilhões de reais e 400 milhões de reais. O Ministério da Educação, exatamente o Ministério da Pátria Educadora. Como educar, senador Paim, sem os recursos necessários? Exatamente dois ministérios extremamente estratégicos para termos não só um presente digno, mas, sobretudo, um futuro muito melhor. Aqueles que nos promovem a saúde e que nos mantém vivos, e aqueles realmente que nos dá a possibilidade de ter dias melhores, que seria através do Ministério da Educação. Tenho falado muito aqui sobre a coerência, sobre princípios. Onde está a coerência nisso? A Pátria Educadora diminui 20% do orçamento do Ministério da Educação. Onde está a coerência, senador Paim? Onde está a coerência de chamar a Pátria Educadora em cortar 20% do Ministério da Educação? Onde está a coerência de um governo, senhor senador Paim, pretender destruir garantias trabalhistas e previdenciárias nesse chamado ajuste fiscal? Não posso deixar de prestar minhas homenagens aos muitos colegas parlamentares da base aliada, é verdade, que estão sabendo manter a coerência. E aqui, mais uma vez, cito pessoas como o senhor. E votaram contra essas medidas provisórias. Não podemos desistir, senador Paim. A luta continua. A luta continua não só para buscar e manter novos direitos, mas, pelo que vejo, a luta continua para manter o que já foi conquistado durante décadas. E nós, senador Paim, nós, brasileiros, cidadãos, homens e mulheres, pais e filhos desse país, nós não temos o direito de desistir, de fugir da luta, de forma nenhuma. As pessoas de bem desse país, não podem desistir. É hora de somarmos, é hora de sonharmos com um Brasil melhor, com atitudes concretas, honestas, sinceras. É a hora de, mais do que nunca, transformar a esperança em realidade, de buscarmos a dignidade que o nosso povo e a nossa gente tanto necessitam. Só assim, senador Paim,
Vamos tratar não apenas da dor física de um ou de outro com a saúde digna, mas vamos tratar de uma dor muito pior do que a dor de um. É a dor coletiva, é a dor de muitos, é a dor que o povo brasileiro, que o trabalhador brasileiro está sentindo nesse momento. Respeito aqui as falas da minha colega antecessora, Fátima, mas digo, não temos nada a comemorar, não. Não foi e não está sendo 2 dias felizes. Tem sido 2 dias tristes. E para dizer que não tem exceção a essa regra, a única coisa que salvamos de tudo isso foi a possibilidade, o sonho de derrubarmos o fator previdenciário. Não vamos desistir, senhor do Pai. Não vamos desistir. Perdemos algumas batalhas, mas a luta por um Brasil melhor depende de cada um de nós. Esse país tem jeito. Esse país tem jeito. E o jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, até na hora de votar, até na hora de escolher os nossos líderes, até na hora de aqui dizer não ao governo. Como eu disse, muitas vezes, muito sim aos governos, mas também fui sincero e disse à presidente, de mim, a senhora desde já vai ouvir muitos sims. Quando a senhora investir em saúde adequadamente, quando a senhora investir adequadamente em educação, como eu acreditei, mas também saiba desde já, sendo honesto com a senhora, ouvirá muitos não, como esse não que eu dei a essas medidas provisórias. Obrigado, senador Paim, pela sua paciência. Sei que o cansaço físico já está realmente dominando quase todos nós, mas nós não temos o direito de desistir, porque das nossas atitudes coerentes, firmes, humildes, sinceras, dependem muitos brasileiros. Muito obrigado. Tudo bem, meus